O Castelo dos Meninos, capítulo 9, essa aposta está no papo. Jared pensava em Jensen e em tudo o que acontecera no dia anterior. Sentiu um aperto no peito ao recordar da tristeza que vira em seus olhos quando o encontrou na praia. Lembrou da escalada de volta à escola e de como Jensen vulnerável se deixou ajudar por ele, permitindo que segurassem suas mãos. Jared corou, lembrando de como eram macias e quentinhas. Depois se lembrou de seu riso quando viu a caveira de burro e não pôde deixar de rir também. Lembrou de toda a ternura com que Jensen cuidava de seu ratinho. Jared então sorriu, imaginando a cara de besta que Justin faria se soubesse o destino que tivera o roedor. Jared! Seus pensamentos foram cortados por uma voz que o chamava insistente. De repente ele se viu rodeado por seus amigos. O menino não se lembrava de tê-los visto se aproximar. Jared, acorda, está no mundo da lua? Misha perguntou encarando o amigo. Antes que o menino pudesse responder, Misha continuou a falar. Então, você nem nos contou de como foi ontem? De que ele estava falando? Jared sentiu-se constrangido ao perceber os 3 garotos olhando para ele, esperando ansiosos por uma resposta. Como assim? Gaguejou ele. Com Jensen, Jared, conta logo. Jared corou vergonhosamente. O que eles sabiam sobre ele e Jensen? Será que alguém vira alguma coisa? O que queriam saber? O que tem o Jensen? Perguntou ele então em um fio de voz. O seu ataque, seu bobão, já esqueceu? Misha perguntou, achando até graça em como Jared podia ser tão distraído. O que aconteceu? Você conseguiu colocar a caveira no quarto dele? Indagou Tom. Ele ficou com medo. Conta logo, quis saber Justin. Ah, sim, a competição. Jared esquecera-se por completo de que estava ainda participando daquela competição e não havia contado nada sobre seu ataque a Jensen no dia anterior. Respirou aliviado. Não queria que seus amigos soubessem sobre o tempo que passara com o louro. Ah, não deu nada certo, suspirou ele. Ele riu. A resposta de Jared pareceu divertir seus amigos. Ele riu? Perguntou Misha incrédulo. Sim, eu ouvi suas risadas, disse Jared sem mentir. Os outros meninos imaginaram que ele tivesse escutado com o ouvido colado na porta do quarto do louro. Então não perdemos nada, suspirou Justin. Jared então surpreendeu-se com Tom quando notou seu sorriso cruel e olhar confiante. Pois então, esta aposta está no papo, falou o menino. Jared também já havia se esquecido que aquele era o dia de Tom atacar. Gelou. O que você vai fazer, Tom? Jared perguntou amedrontado. Não queria que nada de ruim acontecesse com Jensen. Surpresa, disse ele sorrindo, mas posso garantir a vocês que serei bem-sucedido. Andei estudando Jensen com cuidado. Pegando informação sobre ele com outros meninos, tenho uma carta nas mangas. Preparem-se para se divertir. Jared sentiu-se enjoado. Não podia imaginar o que era e estava assustado. Tentou não pensar sobre isso durante as aulas, mas foi impossível. Quando Tom anunciou que a hora do ataque chegara e que todos deveriam seguir Jensen quando este passasse, Jared sentiu suas pernas tremerem. Jensen encontrava-se sozinho quando Tom se aproximou, sob os olhares curiosos de Misha e Justin e sob o olhar apavorado de Jared. Sem dizer palavra, o garoto se aproximou de Jensen e em um movimento brusco enfiou a mão no bolso do louro, agarrando o ratinho que dormia aconchegado. Jensen lançou-lhe um olhar horrorizado, o que fez o moreno gargalhar, comemorando sua investida vitoriosa. Misha e Justin não podiam acreditar no que viam e ficaram boquiabertos quando Tom, segurando o ratinho pelo rabo, finalmente conseguiu provocar em Jensen uma reação extrema. Tom, não, por favor, implorou o louro, tentando recuperar o mascote, que guinchava assustado. Tom riu maliciosamente. Jensen, estou te fazendo um favor, esses bichos causam doença. Tom, por favor, não machuca ele, eu faço o que você quiser, Jensen implorava. Toda sua pose e seu ar de superioridade haviam se dissipado. Sua imagem pouco importava agora. Tudo o que Jensen queria era que seu bichinho estivesse novamente ao seu alcance e seguro. Jared estava horrorizado com a cena e não sabia o que fazer. Misha e Justin se divertiam com a situação, pois tudo o que queriam era ver Jensen sofrendo, e Tom havia bolado um plano genial. Porém, quando Tom balançou o ratinho pelo rabo, já pela 1000ª vez com Jensen ajoelhado a seus pés, implorativo, até eles começaram a achar que a brincadeira já havia perdido a graça. Tom, já chega, disse Misha em um tom apaziguador. Vai fazer a menina chorar, devolve o ratinho para ela. Tom pareceu nem escutar. Tom, deixa o ratinho em paz, interviu Jared. O moreno então riu de lado e com requinte de crueldade lançou o pequeno roedor por cima do muro, penhasco abaixo. Jensen, em choque, tapou o rosto com as mãos e aos soluços saiu correndo de perto do agressor. Jared sentiu a raiva invadir todo o seu corpo. Sem pensar 2 vezes, lançou-se contra Tom entre socos e pontapés. Tom caiu no chão, pego de surpresa pela agressão inesperada.
Em poucos segundos, os dois meninos já estavam se engalfinhando pelo chão, com sangue jorrando por todos os lados. Misha e Justin tentavam apartar a briga em desespero e sem sucesso. Teriam se matado não fosse o professor de educação física que chegou bem na hora. Senhores Padalecki e Welling, parem já com isso, eu vou ter que levá-los até o diretor, gritou o professor. Os dois meninos se levantaram ofegantes. O professor os obrigou a apertar as mãos e pedir desculpas um ao outro. Os meninos nem mesmo puderam se olhar nos olhos de tanta raiva. Assim que o professor saiu, Jared se retirou sem dirigir a palavra a Tom, Justin ou Misha. Tudo que passava por sua cabeça era o quanto Tom havia sido cruel, tirando de Jensen uma das poucas coisas que o faziam feliz. O louro se afeiçoara tanto àquele ratinho, e agora mais uma vez via um ser amado ser arrancado cruelmente de sua vida. Jared queria procurar Jensen e consolá-lo. Será que ele estava na praia? O menino pulou o murinho e começou a caminhar por entre as pedras. Olhou para baixo, mas nada viu. Talvez ele não tivesse descido. Foi aí que Jared começou a ouvir um barulhinho. Parecia um chamado aflito, um bichinho guinchando. O menino seguiu o barulho e pouco depois encontrou o tesouro. Lá estava ele, pequeno, cinzento e vivo. Não estava nem machucado. Algum anjo havia posto as mãos e protegido o amiguinho de Jensen. Jared, feliz da vida, segurou o bichinho e voltou à escola com ele. Com o roedor nas mãos, Jared foi correndo até o quarto de Jensen. Bateu na porta, mas não ouviu resposta. Talvez ele estivesse mesmo na praia. Desolado, Jared saiu de novo à procura do louro. Já estava quase resolvendo descer o despenhadeiro quando avistou Jensen sentado à sombra de uma árvore. Estava de cabeça baixa, apoiado entre os braços. Jared então se aproximou calmamente. Jensen, chamou ele. É o Jared. Sai daqui, Jared, Jensen respondeu com a voz chorosa, sem levantar o rosto. Mas Jensen, olha, eu quero ficar sozinho, disse o louro, sem deixá-lo completar a frase. Jared então ajoelhou-se ao lado dele, segurando o ratinho com cuidado, esfregou seus pelinhos de leve contra o braço do colega. O louro então levantou o rosto, que estava inchado de tanto chorar. O menino mal pôde acreditar no que via. Lá estava seu animalzinho são e salvo. Jensen pegou o bichinho nas mãos e beijou-o emocionado. Jared então contou a Jensen de como encontrar o ratinho, enquanto este contemplava o roedor aliviado. Era um milagre. Quando finalmente Jensen olhou para Jared, pareceu se espantar. O que houve com você? Está sangrando? Perguntou arregalado. Ah, Jared até já havia se esquecido da briga. Briguei com Tom. Eu não gostei da atitude dele. Não deveria ter jogado seu ratinho. O nome dele é Ben, disse Jensen. Jared sorriu. Jensen parecia um garotinho segurando o rato nas mãos como se fosse o bem mais precioso do mundo. Você brigou com ele por causa do Ben? O louro então perguntou incrédulo. Briguei, eu fiquei com raiva. Vem, eu tenho um kit de primeiros socorros no meu quarto, Jensen então disse, levantando do chão. Jared seguiu Jensen até seu quarto. Viu o louro colocar Ben para dormir em uma caixinha de sapatos e dar-lhe boa noite. Jensen era tão doce quando queria. Jared se pegou sorrindo novamente. Jensen então tirou um kit de primeiros socorros de dentro do armário e pediu que Jared se sentasse. O moreno sentiu-se nervoso com a proximidade do colega, mas manteve-se firme enquanto o louro delicadamente limpava os ferimentos de seu rosto com algodão. Está doendo? Perguntou ele. Ai, gemeu Jared, respondendo a pergunta. Calminha, que já está acabando. É melhor limpar isso para não infeccionar. O coração de Jared bateu descompassado e ele controlou-se para não deixar transparecer. Jensen então finalmente terminou sua tarefa. Pronto, terminei. Pode ir agora, disse ele. Jared se levantou, ainda se sentindo desconfortável. Tudo o que queria era correr dali. Saiu destrambelhado em direção à porta e já ia se retirando quando Jensen o chamou. Jared! O moreno olhou para ele. Obrigado, Jensen disse, fitando-o diretamente nos olhos, com emoção. De nada, gaguejou Jared. O moreno então saiu, ouvindo Jensen fechar a porta atrás de si. Jared sentiu seu coração bater como um tambor descontrolado. Suas pernas pareciam 2 pedaços de gelatina, que molengas iam se derretendo cada vez mais à medida que iam andando. Seus olhos lacrimejavam nervosos, e assim mesmo seus lábios estúpidos insistiam que era hora de sorrir, abestalhados.